a Jesus Cristo. Jesus Cristo é supremo. Isto é o que a palavra de Deus nos diz, isto é que de forma muito particular nos diz o livro de Hebreus, da palavra de Deus. Nós vamos continuar nesta manhã, sendo abençoados pela mensagem de Hebreus, o livro sobre a supremacia de Cristo sobre tudo e todos. Hoje vamos focar em Hebreus capítulo 11, versos de 1 a 7. Vamos focar então nesse texto que é a palavra de Deus. O que diz antes deste citado, o que diz Hebreus 1:3, o Filho, Jesus Cristo, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas com a sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Aí está a apresentação de Hebreus quanto à pessoa de Jesus Cristo. Então este livro é sobre essa supremacia de Cristo e as implicações dela para as nossas vidas, particularmente aqueles que são dele, discípulos crentes em Cristo Jesus. Vamos agora então ao nosso texto no capítulo 11, versos 8 a 22. Hebreus 11, 8 a 22, não 7. Hebreus 11, 8 a 22. Antes quero retroceder ali ao verso 1 do capítulo 11. Quero ler versos 1, 2 e 3. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Aí está a introdução do assunto deste capítulo 11. O que é a fé? O que é a fé? E agora então vamos ao verso 8, indo até o verso 22. Vamos receber agora a palavra de Deus em nossos corações e vida, que o Senhor prepara o seu coração para assim recebê-lo. Diz assim a narrativa: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria esposa Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia e do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe o saudaram, reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos da terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito:
por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Verso 8, mais uma vez: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Verso 10: pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. A palavra de Deus chegou aos nossos ouvidos nesta manhã. Nada mais além. Lá na cidade de Valladolid, na Espanha, tem um monumento a Colombo, Cristóvão Colombo, aquele que é tido como descobridor da América, chegando à América Central, depois de uma longa navegação pelo Atlântico, cruzando o Atlântico, lá em 1492. E lá está este monumento com a frase em latim: nada mais além. Aqueles dias, o pensamento geral, o entendimento popular é que, olhando para o Atlântico, não devia se esperar encontrar nada mais além. Por isso, era este pensamento colocado nesta frase algo muito aceito popularmente. Mas Cristóvão Colombo, olhando algumas evidências que já eram conhecidas naqueles dias, alguns mapas alternativas e com algumas informações que já se tinham, entendeu que havia terra depois daquele corpo enorme de água chamado Atlântico. Então, baseado naquilo que ele conseguiu pesquisar, é que ele não parte como que achando que ia cair num abismo, mas sabendo que alguma coisa tinha que haver por lá mais adiante. E ele partiu e finalmente chegou então a essas terras chamadas de América. Lá está o monumento, nada mais além. E no monumento há um leão. E o leão está mordendo, comendo a primeira palavra, nada. Para sobrar o que? Mais além. Isto é, simbolizando bem a aventura de Colombo grande, a conquista e descobrimento da América. O que é que moveu Colombo então? Visão. Mas como é que surge essa visão? Ele simplesmente partiu para um absurdo total no escuro? Não, certamente havia tremendas incertezas e desconhecido, mas ele partiu em cima de algumas evidências que ele tinha e que lhe dava razão para ter uma visão de que ele poderia encontrar algo além dali. Movido pela visão. A visão é crucial na sua vida e na minha. Todos nós precisamos de visão, todos nós nos movemos por alguma visão. E nossa vida não é mais rica, nossa vida não é mais profunda, porque a maior parte de nós não meditamos nisto e nem refletimos profundamente sobre qual é a nossa visão de vida. Aí estamos nós, navegando
talvez sem visão ou não entendendo a nossa visão, mas em alguma medida nós a temos, conscientes ou não. É isto que nos move então para frente e para frente. Mas toda visão envolve fé. Isto mesmo, visão é sempre um reflexo de fé, como foi com Cristóvão Colombo. Ele tinha as evidências, isto é, a sua razão, o seu racional lhe dava uma base, mas não dava tudo. Depois de ter o seu racional que lhe dava evidências, então, e evidências olhadas pelo seu racional, é que ele cria a visão, ele abraça uma visão, ele crê nela então, crê que há algo além, e ele parte para a sua navegação. É assim em todos os momentos da nossa vida. No acordar de manhã, isso que acontece. Nós temos algumas evidências na nossa razão que nos dá sentido, em termos de abraçar o dia, inclusive de sair de casa e não ter medo de sair de casa. E depois então nós partimos para a aventura do dia, sem realmente sabermos o que é que pode estar à frente. Esta é a fé que então nos dá visão e que nos mantém então avançando, caminhando para mais longe, mais longe, mais longe. Agora a visão pode ter duas dimensões, curta e longa. Qual é a sua? A sua visão de vida é curta ou é longa? E nós podemos ter tipos diferentes de visão enquanto nós navegamos neste mundo. Podemos ter visões parciais, e aí então são fragmentadas. A nossa visão de vida é fragmentada, não tem um nexo no seu todo. Para cada lado é um tipo de visão. Aqui o que nós temos nesse texto é a apresentação, como em todas as Escrituras, de a fé em Cristo. A fé em Cristo que nos dá uma visão abrangente, isto é, do todo da vida, não parcial, e holística, e não fragmentada, dá um sentido único para tudo que nós somos e temos. A grande visão que vem da fé em Jesus Cristo, é a mensagem da palavra de Deus, e desse texto em particular que nós temos aqui no nosso foco nessa manhã. Como é que nós cremos? Nós cremos no Evangelho a partir de evidências que a nossa razão abraça. Nós temos a realidade do universo que nos fala do Criador, pede ao Criador. Nós temos a realidade do ser humano, como explicá-lo se não for a partir do Criador. O acidente cósmico jamais explica o ser humano, nem na sua dimensão física, nem na sua dimensão espiritual. Como é que nós nos explicamos? Olhando a realidade do universo e a realidade do ser humano, nós somos levados a nos voltar para Deus. Mas, junto a isto, a situação do ser humano, desacertado, carente, vazio, ansiando por algo mais, nos aponta também para Deus. Há uma necessidade de Deus, há um anseio, há uma expectativa e necessidade do ser humano de Deus. E daí nós olhamos a história da salvação nas Escrituras, lemos boa parte dela nesta manhã, nesses versículos, lá uma recapitulação de parte da história da salvação, a história que Deus escreve dentro da humanidade, história de redenção. E aí nós olhamos essa história caminhando para o culminar em Jesus Cristo, e nós vemos que tudo isto tem o seu nexo e sentido, e é a única história que realmente responde ao anseio humano de forma plena. E aí nós olhamos todas essas evidências e nós abraçamos a fé. A fé, assim é que nós chegamos à fé do Evangelho, a fé cristã, que vai nos dar a visão de vida que nós precisamos. E aí nós temos em especial, em particular, a personagem chamada Abraão em foco desses textos. Depois também o texto vai citar os seus filhos, Jacó, Isaac, e depois ainda do José. Enfim, aqueles que foram da descendência dele, através dos quais o plano de Deus continuou a se desenrolar. Mas o que é Abraão? Abraão é um homem partido para uma visão, e partido para uma visão pela fé. Sim, primeiro ele tinha a sua base, a direção que Deus deu a ele, mas depois de ouvir a direção de Deus, há de haver o crer, que leva então ele a abraçar uma visão de vida, e essa visão então o leva a partir para aquela grande aventura. Ele creu, e porque ele creu, ele obedeceu. Essa dependência, essa história, essa visão que entra na vida dele. E aí, você nesta manhã,
Qual é a sua visão de vida? Qual é a sua fé? Você consegue explicar isso tudo e fazer no sentido trazendo o nexo? Grande chamado da palavra de Deus esta manhã para a sua vida e coração é esta: faça da fé a sua visão, faça da fé em Jesus Cristo, a fé na mensagem do Evangelho, a sua visão. Abrace esta fé, a única que responde realmente a nós, a todas as necessidades e conhecimentos que nós temos na nossa razão. Abrace essa fé, Deus manifestado em Cristo, indo até a cruz por você, e ali então morrendo a sua morte, para que você pudesse ser religado com Deus, uma vez que você jamais poderia, dos seus próprios esforços morais e religiosos. Então, ali com muita humildade e quebrantamento, entendendo a sua falência e impotência, você recebe aquilo que você não merecia, mas Deus, a sua graça, lhe dá perdão. Por isso, reconciliação com Ele. E aí então, uma proposta de nova vida, debaixo da soberania, da direção de Deus. E você parte então nessa fé, com essa visão, para viver cada dia, em todos os seus anos, em todas as facetas da sua vida, organizadas à volta desta verdade de Deus em Cristo. Faça da fé em Cristo a sua visão. Qual fé que o move? Você sabe que visão você tem, porque você tem essa visão de vida. Os anos vão passando, os dias vão passando, como é que é isso aí? Enfim, chamado da palavra de Deus, a mensagem para o seu coração nesta manhã: faça da fé a sua visão. O que é a vida? A vida, podemos identificar aquilo que está aqui nesse texto que nós lemos. A vida pode ser identificada como uma peregrinação, não é verdade? Uma peregrinação. E aí o chamado então da palavra de Deus para você fazer da fé a sua visão, começa com você enquadrar-se nesta peregrinação que é descrita aqui, uma peregrinação sinalizadora. Isto mesmo, a peregrinação vista como algo que não é um fim em si mesmo, mas é sinalizadora de algo maior. Aparecem as figuras aqui então: Abraão, e também a Isaac, seu filho, e o seu neto Jacó, os netos José. E diz aqui, versos 9, versos 13, que todos eles foram peregrinos. Peregrinos. É interessante a história de Abraão, quando ele recebe o primeiro chamado de Deus, lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, capítulo 12, versos 1 a 4. A história de Abraão não é uma história dele em si mesmo, mas parte de uma grande história, de uma grande visão, que a fé, Deus então coloca na vida dele e nas nossas vidas também. Abraão vivia lá na Mesopotâmia, cidade de Ur. E aí, seu pai migra para a cidade de Harã. Abraão vai junto. E ali então Abraão recebe o chamado de Deus para partir. E diz aqui então o verso 9: pela fé Abraão peregrinou na terra prometida. Ele parte de Harã para essa peregrinação quando Deus o chama. E Deus diz a ele, ele deve deixar a sua terra, a sua parentela e partir, que Deus lhe daria, e a descendência dele daria uma grande terra, uma grande descendência. E Deus diz mais, além dessas duas coisas, que as famílias da terra seriam benditas ou abençoadas nele. Que promessa, que coisa enorme é esta. Um homem lá, sozinho, na antiga Mesopotâmia, se tornar um dia uma bênção, através da sua descendência, para todas as famílias da terra. Isto vai se cumprir em, Jesus Cristo. Ao culminar de tudo isto, a partir de Abraão, Deus escreve essa história da salvação, formando Israel e nos trazendo dali Jesus Cristo por nós.
Pela fé, Abraão peregrinou pela terra prometida. Então, Abraão e depois a sua descendência são essencialmente uns peregrinadores. Eles partem. Todos estes viveram pela fé, diz o verso 13, e morreram reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos. Peregrinos. Deixe-me explicar um pouquinho essa aventura de Abraão. Abraão era um homem, era um empresário rico. Ele era um empresário pecuarista. Quando nós lemos o livro de Gênesis, lá nos dito que ele tinha grandes posses na questão de ovelhas, ali do gado, tinha muitos servos. Então ele parte com essa caravana toda e seus recursos. E esse caminhar e migrar era parte da prática dos dias, ser nômade. Mas Deus o envia para longe do seu ambiente geográfico. Para ir mais longe em tudo aquilo que ele era e tinha. Eu, muitas vezes, na minha infância, eu via falar da história de Abraão e eu tinha uma ideia que, por exemplo, ele estava morando em Bragança, ele deixava tudo, pegava apenas roupa do corpo e lá no meio da Amazônia, se mulher da selva. Não, ele vai andar em rotas, inclusive comerciais da época, mas partindo para empreendimentos em lugares que ele não tinha estado, não conhecia antes, e inclusive num desafio sobre o seu próprio empreendimento empresarial pecuário. É uma experiência de peregrinar essa dependência de Deus. Então a vida deve ser vista como uma peregrinação. Se você está na fé e na visão então com Deus, você há de ver a sua vida como Abraão viu, na sua fé e na sua visão de vida. Eu estou neste mundo como um peregrino. O crente, o discípulo de Cristo é um peregrino. Nada é final e completo para ele neste mundo. Você tem a visão da fé, meu irmão, minha irmã? É assim que você lê as suas experiências, as suas coisas nesta vida? Ou você, em vez de ver-se como peregrino, entende que já chegou, está no lugar final e completo de tudo? Quem quiser abraçar essa ideia, que abrace. E viva nessa ilusão, e viva nesta visão irrealista. Porque um pouquinho de reflexão há de lhe mostrar que este mundo só pode ser visto como uma peregrinação e nunca como lugar final. A visão de vida que vem da fé em Cristo é muito realista e até faz muito sentido para a nossa razão. A visão de vida como peregrinação. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha, diz o verso 8. Peregrino, ele se viu e se fez como peregrino, nunca como tendo chegado ao ponto final. Não, a vida sempre na peregrinação com Deus, na dependência de fé. Mas de forma sinalizadora. O presente é sempre um cumprimento parcial. Aquilo que eu tenho e sou hoje é sempre um cumprimento parcial. É uma conquista em tamanho menor, que é apenas metafórica, que me aponta para uma conquista maior e final que não encontro aqui nessa peregrinação. A vida, então, deve ser vista como uma peregrinação, mas uma peregrinação sinalizadora, que me aponta para algo mais em cada etapa, em cada conquista que eu possa viver, experimentar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido, diz versos 13 e 14. Sem receber o que tinha sido prometido. Deus prometeu a Abraão e a sua descendência uma terra, a terra prometida. Mas ele passou por lá, mas nunca foi para ele o destino final, ele nem recebeu aquela terra, ficou na promessa. Deus haveria de cumprir isso no futuro, porque a experiência de Abraão e dos próprios descendentes dele, e o povo de Israel, deveriam ver a terra que receberiam de Deus e que receberam mais tarde, não como um fim em si mesmo, mas como uma sinalização de algo mais à frente. Então a vida como uma peregrinação sinalizadora, é
algo que nasce da nossa visão de fé em Jesus Cristo, mas uma peregrinação que então é resoluta. Diz aqui o texto, verso 15, se estivessem eles pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Não, o discípulo de Cristo jamais volta. Jamais volta, mas ele com Cristo marcha neste mundo, peregrina, sabendo que nada é final e conquista talvez isto, experimenta aquilo, mas sabendo que nada é final, nada é o cumprimento dos anseios do Espírito em nós, que Deus nos deu, mas também não é uma opção o retornar à visão antiga antes da fé em Cristo. Marchar para frente. Só há uma opção e não há nenhuma outra para aquele que está nesta visão da fé em Jesus Cristo. Então, é uma peregrinação sinalizadora e resoluta, mas também uma peregrinação desconfortante. Diz aqui, todos estes viveram pela fé e morreram, reconhecendo que eram estrangeiros, diz o verso 13. Reconhecendo que eram estrangeiros, não somente peregrinos, mas estrangeiros. O crente em Jesus Cristo, que então tem a sua visão que nasce da fé em Deus através de Cristo, é aquele que vê a vida como uma peregrinação sinalizadora, e ele sendo um peregrino, ele se vê como um estrangeiro neste mundo. Deixe-me dizer, cada dia mais que eu abro os jornais para ler como é que o mundo está e para onde ele está avançando, eu quero dizer para você que, lendo as Escrituras e lendo o jornal e entendendo que a minha visão de fé em Cristo é uma peregrinação, mais e mais eu me sinto estranho neste mundo. Cada dia eu estou mais desconfortável neste mundo. Não estou esperando o mundo mais e mais confortável. Eu espero, pela toada do mundo e pelo que a palavra de Deus faz em mim, me molda, eu espero me tornar mais e mais estrangeiro neste mundo. O crente em Jesus Cristo não é aquele que está encontrando um lar neste mundo. Ele tem uma visão da fé que o torna um peregrino, que peregrina de forma sinalizadora, olhando em cada experiência aqui neste mundo como algo que o aponta para uma realização final futura, jamais neste mundo, pelo contrário, é um mundo desconfortante. Então, as conquistas atuais nossas, as nossas experiências atuais, devem ser jogadas fora. Ser peregrino com Cristo é não conquistar mais nada, fazer mais nada, ir para o meio do mato e se esconder. Não, Abraão ficou no concreto da vida. Muitos empregados, servos, muito rebanho, quanto trabalho, quanto dor de cabeça. E nômade, estando num lugar, tendo que ir para outro, e como ele navegou, passou pelo Iraque, Síria, desceu por aquilo que é a terra de Israel hoje, foi até o Egito e voltou para a terra de Israel, chamada Canaã. Então, como ele peregrinou com todo o seu empreendimento, quanto trabalho! Será que tem um servo indo na justiça do trabalho para processá-lo de vez em quando? Será que há um problema entre os seus empregados? Será que não estão aceitando o salário? Será que o rebanho pegou aí uma praga, precisa se tratar, estão perdendo ovelhas? Enfim, aquelas preocupações todas ele tinha. Ele abandonou tudo? Não, ele continuou no concreto da vida. A vida cristã, a vida que é desta visão da fé em Cristo, não é uma vida de fuga. Peregrinação não tem nada a ver com fuga da vida, mas sim uma reinterpretação de como eu vivo e experimento as coisas. Então, as conquistas atuais, as experiências atuais, que são legítimas, são diferentes em nós daqueles que não são em Cristo. Não porque necessariamente é tudo diferente em essência. Não, você tem uma casa e aquele que não é nem Cristo também tem uma casa. A diferença está na forma que interpretamos nossas experiências que nós temos. Nós vemos tudo como metáforas. Isto que nós conquistamos aqui e agora. Isso que experimentamos e buscamos experimentar. Bem, isso aqui é algo que não é definitivo, não é final, não é pleno. Falta ainda algo. Nós sabemos que aquilo que parece preencher dali, depois de 5 minutos não preenche mais. Portanto, isso tudo nos leva a pensar em algo além e maior. Essas conquistas são apenas o quê? Metáforas.
metáforas do grande anseio e da realização que precisamos. Então, nunca realização final no mundo. Crente em Jesus Cristo, se você caminha por esse pensamento, essa expectativa que o mundo tem, você não entendeu a fé em Cristo. Não espere. Não almeja, não tem essa visão de que você vai chegar um dia neste mundo, então, a este realizar final aqui. Não se iluda com aquilo que a cultura diz, não se iluda com aquilo que você ouve na escola. O mundo tem essa perspectiva, expectativa. Não, nós somos peregrinos neste mundo. Aí nós peregrinamos, talvez geograficamente. Hoje eu estou nesta cidade, há uma oportunidade em outra, talvez vou me mudar. Peregrinamos existencialmente. A minha forma de olhar as coisas. No nosso emocional, nós peregrinamos. No nosso relacional, nós peregrinamos. Eu tenho um anseio de um casamento um dia, e depois quero o anseio dos filhos, etc. São peregrinações, vamos nos movendo. Vamos nos movendo. Ambiente profissional, mesma coisa. No material também. Hoje eu não tenho propriedade nenhuma, quero ter a casa própria, compro a casa própria, depois eu quero comprar um outro terreno, etc. Mas tudo isso é parcial e nunca é final, e nunca será final. Não importa quanto você tenha ou conquiste. A verdade é que nós somos peregrinos. E a nossa peregrinação sinaliza para algo maior. Esta é a fé cristã e a visão dela. Isto estava em Abraão, vivendo lá 2000 anos antes de Cristo. Ele ainda não entendia tudo. Porque a história da salvação Deus vai desenrolar a partir dele, passo a passo, até chegar a Jesus Cristo. Mas naquilo que Deus apontou para ele creu, diz o texto, obedeceu e se tornou um peregrino e um estrangeiro. Então ele já estava em Jesus Cristo. Ele confiava na obra resgatadora que Deus estava realizando e para a qual Deus o chamou para ser um personagem. Mas para ele, então, a peregrinação era a forma de viver e vê-la como algo que sinalizava para algo maior. Obediência de Abraão. Crer é obedecer. É partir para a peregrinação com Deus. Crer não é apenas uma experiência intimista e até sentimentalista. A fé cristã não é isto, não. É algo muito concreto. Crer é obedecer. Abraão creu, diz o verso 8, e obedeceu. Passou a marchar conforme a visão e o chamado de Deus para a sua vida em todos os aspectos. Aí está a nossa vida na visão da fé, uma peregrinação sinalizadora, que então vai colocar nossas expectativas como algo que temos que experimentar em total dependência de Deus. Viva as suas expectativas como algo dependente. Há uma experiência tremenda aqui. Quanto a Abraão e a sua esposa Sara. Deus, quando chama Abraão já era um homem, passando a meia-idade. Mas Deus diz a ele que ele teria muitos descendentes. E que através desse projeto, e Deus daria uma terra aos seus descendentes, seria tudo isto uma bênção para todos na face da terra. Mas lá está um homem que não tem filhos, e já em idade passada, e a sua esposa também. Mas Deus disse que daria um filho. Diz lá, pela fé, e também a própria esposa Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para ter um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, Abraão, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus e como a areia da praia. Como posso eu, Abraão, já na minha idade, como pode minha esposa, depois da menopausa, vir a ter um filho? Aliás, quando Abraão conta a promessa de Deus para sua esposa Sara, que ele haveria de ter um descendente, diz lá Gênesis que ela riu. E riu.
me lembro uma vez, um amigo meu, pastor, que já tinha filhos da adolescência e de repente surgiu a notícia que a esposa dele engravidou. E aí então a notícia correu na igreja dele. E um contava para o outro, e sempre que um contava para o outro, havia uma risadinha. Ela riu. Deus é engraçado. Esse Deus nosso tem umas tiradas fora de série, na verdade. Mas, depois de tudo isso resolvido, eles partiram para a peregrinação com a promessa de Deus. E demorou bastante tempo para se cumprir, muitos anos. Eles viveram esta expectativa de vida na dependência de Deus. Peregrinos têm expectativas, mas suas expectativas é sempre na dependência de Deus. Nada sabemos como vai ser, como vai se cumprir, somente Deus sabe. E assim é que eles viveram a peregrinação e peregrinando na expectativa de um filho. Expectativa, então, como dependência. Quantas expectativas surgem em nossas vidas? Mas temos que sempre vivê-las na dependência de Deus. Há algumas expectativas que nascem de promessas definidas que Deus nos dá. Pela palavra. E aí nós sabemos que há de se cumprir. Quero dizer para vocês que eu nunca ouvi a voz de Deus, de forma pessoal, Deus falando no meu ouvido. Há alguns círculos aí, dentro do movimento evangélico, onde as pessoas estão ouvindo isso toda hora. Eu nunca ouvi. Eu ouvi que foi muito claro sempre Deus falando através da sua palavra. E é suficiente para mim. E Ele promete nela que me falaria através dela. Não há nenhuma promessa na palavra de Deus de que Ele me falaria de forma particular aos meus ouvidos, de forma audível. Eu criar essa expectativa não tem base na palavra de Deus. Mas há aquelas promessas, então, que Deus me dá aqui. E eu, então, aguardo nelas, conforme a palavra nos diz. Mas expectativa dependente é aquela que sabe esperar. Sara esperou um ano após outro. Abraão esperou um ano após outro. Dependente de Deus. Expectativas dependentes. Então, livres de toda ansiedade e todo estresse. A expectativa não foi realizada neste ano para Sara e Abraão, não foi realizada no outro ano, mas foi realizada. Porque eles sabiam que nesta vida ou na outra, Deus sempre cumpriria o que tinha para eles. Entre o temporal e o eterno, ficamos sempre primeiramente com o eterno. Mas, acima de tudo, a expectativa e o seu cumprimento para eles não era um fim em si mesmo. O peregrino em Cristo, aquele que tem a visão de vida da fé em Cristo, nunca vê as suas expectativas e muito menos a realização delas se acontecer como um fim em si mesmo. O filho que haveria de vir seria uma grande alegria para eles como casal e família. Mas era mais do que um filho. Era o filho da promessa da grande obra que Deus faria. Porque se a promessa de Deus ia se cumprir, Abraão teria um dia uma grande descendência que abençoaria todos na face da terra. Então, em Jesus Cristo, ele precisava ter um filho. Ou essa promessa não se cumpriria. Então, ao receber o filho Isaque, eles receberam muito mais. A expectativa cumprida em Isaque não era um fim em si mesmo. O peregrino em Cristo olha suas expectativas com dependência e a realização delas com dependência, nunca vendo tudo isso como um fim em si mesmo, mas como algo que aponta para algo maior e além. Esta é a vida da fé, é a visão da fé. Peregrinos, nessa peregrinação que nos sinaliza, nos coloca, nos levanta os olhos para ver além. E aí vivemos as nossas expectativas de forma dependente.
e nos relacionamos com os nossos apegos de uma forma que não os entroniza, não os coloca no trono. Você, peregrino em Cristo, mantenha o seu apego, a sua afeição destronado. Pela fé, diz aqui versos 17 e 19, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, será grande, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Gênesis 22 conta essa história tremenda. Uma história tremenda. Quando se lê, percebe que se está lendo uma história que não se encontra em nenhum outro lugar nas histórias humanas. Falamos de Isaque, a promessa cumprida. Agora Isaque já é um garotão. E Deus diz para Abraão: quero que você coloque o seu filho sobre o altar e o sacrifique. Quando você lê isso em Gênesis 22, você começa a tremer, na verdade. E você já entra em parafuso, como dissemos. Como que pode o Deus de Jesus Cristo pedir, fazer uma coisa dessas? Lembrando que os homens antigos pagãos sempre foi tempo da fé em Deus, sacrificaram filhos aos seus deuses. Será o Deus de Abraão como esses deuses pagãos? Mas Abraão é este que crê. Aqui está meu filho. A promessa de Deus, em quem vai se cumprir o chamado dele para eu ser uma bênção na terra. E eu estou nessa peregrinação. E Deus é para meu filho. Deus vai interromper tudo o que ele planejou e me disse. E Deus é esse. Mas Abraão crê em Deus. E Abraão vai colocar seu filho até no altar. E lá em Gênesis há aquele momento da intervenção de Deus, quando Abraão está pronto para sacrificar o seu filho. Um anjo intervém. E Deus diz para Abraão: agora você tem exercido a sua fé, o seu crer, você está firme na visão e deve ter desta vida de peregrino. E ali foi potenciado naquela ordem do cordeiro. E ali já é nos falado 2000 anos de Cristo, aquilo que seria a vinda de Jesus Cristo e a obra dele como cordeiro de Deus sacrificado por nós na cruz. Assim foi com Abraão e foi com o seu filho. O que é que Deus estava fazendo com Abraão? Deus estava aprofundando Abraão na experiência de ser um peregrino, de ter expectativas dependentes de Deus. Se Deus assim quiser, Ele vai fazer expectativa dependente. Mas Deus também estava levando Abraão a destronar as suas afeições. Você tem afeições, você tem apegos. Você tem apegos e afeições com coisas materiais. É verdade ou não é? Alguns têm apegos com automóvel. Eu tinha um vizinho que todo sábado ele gastava acho que umas 3 horas do sábado lavando o seu carro. Todos os sábados. Essa é uma ciência que está além do meu entendimento. Meu coitado, transporte, às vezes fica chorando porque vai tomar banho. Eu vejo tanta coisa que eu posso fazer bem melhor em 3 horas do meu sábado. Ele em 3 horas. Afeição e apego. Alguns para estacionar o carro no estacionamento brigam com quem está ali controlando. Pô, com o seu carro. Meu carro aí. Apegos e afeições, muitas vezes tolas até, a casa que eu conquistei, quanto apego à minha família, ou fica um pouquinho mais nobre agora a afeição. Meus filhos, minha esposa, meu marido. Qual é o problema com tudo isso? Você é um peregrino, você tem a visão da fé em Cristo, que então dá uma visão de vida que você é um peregrino, e tudo isso tem que ser sinalizador. Abraão, você não pode
tomar esse filho que eu lhe dei, esse filho da promessa, onde tudo vai se cumprir, nem mesmo esse filho, Abraão, pode se tornar algo que senta no trono da sua vida. Você é um peregrino, inclusive em relação aos seus filhos e família. Nem mesmo eles são o final e o cumprimento de todas as coisas em si. A maior afeição de Abraão não eram as suas ovelhas numerosas, nem seus muitos empregados e empreendimentos. Certamente a afeição maior de Abraão e sua esposa era Isaque, o filho. E Abraão, então, naquele exercício de fé que Deus o leva a passar, ele sacrifica o seu filho, mas o filho não foi sacrificado, mas o texto diz que figuradamente ele recebeu Isaque dentre os mortos. Daquele dia em diante, Isaque nunca mais seria para Abraão o que tinha sido antes. Para Abraão, no sentido, Isaque morreu. Mas agora Isaque nasceu, mas para ser então um outro tipo de elemento na vida de Abraão. Não mais no trono, não mais no centro da sua vida, no centro da sua vida, Deus e o chamado de Deus em Cristo, aquilo que é eterno, na visão então que nos é dada. Mas quando nós entregamos a nossa afeição maior, quando nós colocamos no altar a nossa afeição maior, todas as outras são muito fáceis, elas vão embora. Não é humanamente explicável, nem aceitável essa experiência de Abraão em Deus, porque a visão de vida do Evangelho é da fé que extrapola o ego, atropela o ego, sacrificar, entregar. Como gostamos de ter controle e posse. Eu controlo e eu tomei posse definitiva destas coisas. Meus, eu abro mão, é isso da minha vida. E aí Deus vem e diz, sacrifica tudo isso. Tira do trono, você é um peregrino, levanta os olhos. Ter afeição pelas coisas é errado? Não. Certamente Abraão continuou tendo afeição pelo seu filho. Certamente Abraão continuou tendo afeição pelo seu empreendimento, seus negócios. Mas tudo vamos sacrificar. Nada mais no centro da minha vida, é o trono. Nada mais é minha razão de vida. Minha razão de vida é Deus. Então aquele que me chama para Ele, hoje e para sempre. E pela fé eu acho. Eu me relaciono com as minhas afeições, sempre com aquilo que se foi. Então, peregrinos, as nossas expectativas dependentes da vontade de Deus, quando Ele vai fazer, como Ele quer fazer, da forma que Ele quer fazer. E com as nossas afeições, aquilo que nos der, destronar. Só Deus em Cristo no trono das nossas vidas. E aí nós continuamos firmes na nossa visão, objetivando o quê? O que é que nós estamos contemplando e buscando realmente? Que ponto final, que realização plena nossos olhos estão olhando e vendo? A consumação celestial. Simplesmente isso. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus, diz no verso 10. Ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Verso 16 diz, em vez disso esperavam eles, então não somente Abraão, mas seu filho Isaque e seu neto Jacó e bisneto José, em vez disso esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Você percebe a dinâmica aqui? A visão de fé que vem à vida de Abraão é uma de que a descendência dele cresceria e Deus daria a eles uma terra prometida. E quando na peregrinação Abraão passa por Canaã, Deus diz para ele: daria esta terra aos seus descendentes, promessa.
Mas Abraão peregrino, ele mesmo nunca tomou posse naquela terra. Mas o que o texto mostra da dinâmica é uma forma telescópica. A promessa da terra, então, para os seus descendentes, na verdade, era apenas uma metáfora de uma promessa, uma realização maior, que é da terra prometida celestial. Nem mesmo a terra prometida para os descendentes de Abraão e para ele, neste mundo, era final. Era a realização com ele. Mesmo que Deus tivesse dado a Abraão a posse já naqueles dias daquela terra, ainda assim, aquele apego e aquela posse não seria final. Se haveria uma realização do que o Espírito de Abraão pedia, como o meu e o seu pé, tem que estar numa consumação celestial. Esperava a cidade cuja edificadora é Deus. Esperava uma pátria celestial. E aí é interessante notar, como aqui diz, fala sobre uma cidade com alicerces, cujo arquiteto edificador é Deus. Abraão é de Ur, a cidade lá da antiguidade. Depois, seu pai e ele migram para Arã, outra cidade da antiguidade. E aí Abraão é chamado e ele parte para a peregrinação. O texto diz que eles poderiam ter retornado à cidade de origem, mas não retornaram. Por quê? Porque Abraão não estava buscando uma cidade edificada por homens. As cidades edificadas por homens, nossos projetos, não são permanentes, nunca responderão às questões profundas do nosso espírito. Somente Deus, e então o chamado e a visão dele para uma pátria, uma consumação celestial, pode atender os anseios mais profundos em nós. Você está buscando na cidade deste mundo a sua parada final, pobre você. E mais cedo ou mais tarde, você há de descobrir que realmente essas cidades não têm um alicerce que só Deus pode colocar. A mensagem da palavra de Deus é sobre uma grande cidade celestial, de verdade. Aqui é Gênesis, Abraão, chegamos ao Apocalipse, que nos fala da Nova Jerusalém, habitação do Senhor. É interessante também anotar que Abraão deixa a cidade para se tornar um nômade, e ele vai habitar, conforme o próprio texto de Hebreus diz, em Gênesis também, em tendas, e nunca tendo uma parada. É igreja, em tendas. Abraão, na sua parada não é nessas coisas deste mundo e o povo. Você é um peregrino. A você, o destino é a cidade edificada por mim, diz Deus, a pátria celestial. Hebreus, ainda capítulo 4, se você esteve aqui, nós falamos da questão do descanso sabático. E lá no capítulo 4 vai apontar que quando finalmente os descendentes de Abraão chegam à terra de Canaã e tomam posse dela, aquela terra é chamada terra do descanso, que lá eles chegaram. Mas o Salmo 95, que foi lido nesta manhã, vai dizer, e Hebreus vai apontar no capítulo 4, que Deus fala para eles de um outro descanso, isto é, aquele descanso na terra era um descanso para uma conquista deste mundo, mas que era metafórica do verdadeiro descanso que só se encontraria na presença de Deus através de Jesus Cristo, e então na pátria celestial. Quando nós temos a fé em Cristo, a fé do Evangelho verdadeira, segundo a palavra de Deus, nós temos a visão de vida, a única que realmente responde a nós, mas nos transforma em peregrinos, em estrangeiros, nos leva a ficarmos na dependência total de Deus, as expectativas deste mundo, vai realizar, não vai, vou conseguir, não vou conseguir, Deus sabe. Deus me dirige, estou na peregrinação com Ele, e me leva a destronar desafeições, e tudo que eu tenho neste mundo posso ter experimentado. Nada no altar, tudo sacrificado e entregue a Deus. E tudo isso como peregrino, é o que eu espero. Qual é o fim maior? Qual é a sua visão de vida? Você está aqui nesta manhã. Qual é o destino final? Nessa corrida sua, onde você vai chegar? Você vai construir sua
casa celestial que vai ficar com você e você para ela para sempre. Sem a visão da fé em Cristo, vivemos numa grande ilusão e num grande projeto de vida incompleto, que nunca há de responder a Deus. Nessa visão, a fé em Cristo, temos toda essa experiência da peregrinação e tem um fim, como fim, destino, respostas do seio mais profundo da consumação celestial, aquela que deste mundo nunca encontraremos, na cidade deste mundo nunca teremos. Um dos problemas com a enologia, os cânticos contemporâneos que se produz, as igrejas cantam, um dos grandes problemas teológicos é que você não encontra, é muito difícil, você não encontra cânticos que falem do céu, que falem da pátria celestial. Até os anos 60, o povo de Deus cantava hinos que falavam da pátria celestial. E não mais. É toda uma visão de vida com Cristo como aquele que está aí para me dar o que eu quero e o que eu preciso já aqui e agora. E aí surge até a chamada, o ensino da prosperidade e da saúde. Você não vai ficar doente se ficar, você só faz isso, declara aquilo, vence, e prosperidade, vou dar toda uma visão curtida, subentendida de que nós já estamos aqui na pátria celestial e Cristo veio para nos dar essa pátria aqui. Procure o cântico contemporâneo que fala do céu. Nós estamos com uma visão equivocada, não bíblica. Meu irmão, minha irmã, não é deste mundo, você é um peregrino. A consumação que o seu espírito, o seu íntimo anseia, será atendida e realizada somente na cidade celestial, onde a presença de Deus habita, apareceu, e você vai estar lá, e você finalmente vai dizer: eu cheguei em casa, finalmente eu não sou mais estrangeiro, finalmente eu não sou mais peregrino, cheguei ao lar, estou em casa. Sim. Antes da Segunda Guerra Mundial, sabemos que os nazistas montaram campos de concentração, onde eles colocavam principalmente judeus. Um psiquiatra que se torna muito renomado, Deus Stable, foi colocado no campo de concentração. Um homem que tinha sua posição, algo de conhecimento, despido de tudo e jogado naquele campo de Auschwitz. O nome dele é Viktor Frankl. E lá ele viu o fim do ser humano, mortes diárias aos montes, e pessoas definhando a sua volta, morrendo diariamente. E ele, como psiquiatra, começou a pensar o que separava uns dos outros, por que alguns continuavam firmes e sobreviviam àquele inferno e outros não. Quando ele sai, é liberto, ele sobrevive ao campo de concentração no fim da Segunda Guerra Mundial, ele retorna à sua prática, ele avança nas suas reflexões, chegou a muito conhecido, inclusive escreveu um livro muito famoso sobre o homem em busca de significado, o ser humano em busca de significado. E ele vai afirmar, a partir da sua experiência, o seguinte: quem é que sobrevivia àquele inferno do campo de concentração? Aqueles que tinham algum senso de visão futura, aqueles que tinham algo pelo que esperar e conquistar. Se as expectativas deste mundo faziam isso com aqueles daquele inferno, quando a expectativa chegar à minha vida da pátria celestial, o que isso não vai? Que, por melhor que sejam as expectativas deste mundo, nós sabemos que nada é final. Nosso espírito
pede. Onde está? Está Deus em Cristo, que nos chama para o lado eterno. Vamos orar.